Oi. Bom dia! Bom dia, Tamires. Seja bem-vinda. Bom dia. And we held hands together and we made this declaration on the bridge. A Jesus People movement is coming to America again. Gol! É forte demais, gente. E aí, Tamires, como você está vendo isso? As anciãs já estão vendo, eu estou muito animada. As anciãs estão empolgadas. Como está a nova geração? Estamos empolgados também. Como ontem eu e Marina, a gente tá andando, né, lá nas ruas e a gente passou do lado da tenda de Davi, a gente empolgada e a gente falando, né, que acho que a parte mais empolgante de tudo isso é que normalmente a gente é foquinho de fogo separado, né? A gente vive tudo isso, a gente sonha com tudo isso, mas às vezes a gente olha para o lado e é tão pouco, né? A gente não vê isso em algo forte ou algo no geral ao nosso redor. E quando acontecem essas coisas que realmente são pessoas que estão ali com o fogo queimando, né? São pessoas que não deixaram as suas chamas apagarem e estão buscando viver isso em Deus. Então isso é muito empolgante, porque é como se fosse o foco dos pequenos se juntando e fazendo uma grande fogueira santa, né, digamos. Então isso eu acho que é o maior, algo mais empolgante a respeito disso. E eu, como nova geração, já também não tão... Tô na geração do meio aí, né? Porque tem uma mais nova, já tem uma mais velha, então eu tô aí no meio. Mas eu creio que essa próxima geração, né? A que tá vindo, os que estão nascendo agora também, né? Eu creio que Deus tem algo poderoso sobre essa nova geração. Acho que ainda mais até do que a minha fará. Acredito muito no que Deus fará através das crianças, dos adolescentes também. Então, é algo poderoso, realmente. E acabou que... Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Que acho que muita gente não me conhece. Mas eu tenho 21 anos. Sou casada há 3 anos, né? Eu casei uma semana antes da gente se mudar para cá. E... uma semana, gente. Então, vocês imaginem aí como foi. E realmente praticamente nasci, né, num lar cristão. Acho que eu tinha 1 ano
mais ou menos. Por aí. Quando eu me convertia. Então, nasci praticamente e cresci na igreja, porém acho que diferente da maioria, né, das pessoas que nasceram na igreja ou que viveram em berço cristão, eu acho que eu nunca fui aquele padrão de adolescente ou de criança que viveu isso e por obrigação, né, por uma religião ou porque os pais levavam, porque os pais mandavam. Então, acho que desde a fundação, para mim, sempre foi diferente. Eu nunca fui de viver isso como uma religiosidade ou como um peso. Então, sempre foi a minha vida. Eu sempre amei Jesus, eu sempre vivi em prol disso, eu sempre entendi as coisas muito cedo. Então, eu sempre levei a sério o reino de Deus. Fui batizada aos 9, eu acho, 9 ou 10. Fui batizada no Espírito Santo aos 12, por aí. Então, a minha vida, ela sempre foi muito, muito cedo em relação a realmente a conhecer a Deus e viver. Comecei a liderar célula de crianças, liderei célula de adolescentes. Eu sempre rodei por toda a parte da minha igreja, todas as esferas praticamente, até que também entrei no grupo de louvor, acho que eu tinha 14 anos e continuo até hoje, né? Então, esse é mais ou menos um pequeno resumo. E falando nisso, né, que eu sempre levei isso muito a sério, então eu sempre pude, acho que, conhecer e descobrir de Deus muito cedo. O que eu acho que foi justamente muito bom, porque quando a gente começa a conhecer Deus cedo, acho que quando a gente começa a entender de Deus e de quem Deus é e de quem a gente é em Deus e tudo que Deus tem para que a gente viva nessa terra, eu acho que as nossas prioridades e a nossa vida ela começa a mudar muito cedo. A gente chegou faz 3 anos e passando um ano e meio, eu acho, aqui, o primeiro ano de adaptação e tudo, aquela coisa. Mas acho que depois de 1 ano e meio, quando foi as coisas começando a entrar mais no eixo e a gente conseguiu um pouco passar por aquela fase turbulenta de adaptação, eu comecei, assim, ver a vida se encaixando aos poucos, só que algo dentro de mim parecia estar errado. Era como se não tivesse encaixando algo e eu comecei a entrar, até teve um Zoom que a gente fez com as mulheres na rádio e eu contei um pouco disso, só que é só um pouco vou resumir bem rápido só para entrar no ponto que eu quero. Eu entrei meio que num pouco de crise, porque foi como se eu entrasse num período que Deus simplesmente entrou em silêncio e eu vivia justamente perdida, porque imagina, uma pessoa que praticamente viveu a sua vida toda vivendo de Deus, recebendo revelação de Deus, recebendo visões de Deus e simplesmente Deus do nada se cala e some. E isso foi gerando uma aflição no meu coração, porque para mim parecia que meu chão tinha saído, porque assim, eu buscava, eu adorava, eu estava no canto, eu tinha minhas atividades, eu tinha os cultos, mas parecia que eu dava tudo, eu vivia tudo, mas parecia que estava um esfriamento na minha vida que não tinha fim. E isso me desesperava. Então, eu entrei meio que num ciclo de... Eu digo que foi um ano e meio de literalmente briga com Deus, porque era briga, era briga. E tanto quanto em relação a isso, que realmente eu não conseguia sentir, não conseguia ouvir, não conseguia nada em relação a Deus, parecia que literalmente eram aqueles anos que o povo ficou sem ouvir a Deus, sem revelação de Deus, sem nada. Eu me sentia assim, parecia que Deus sumiu. E aí foi quando eu comecei a viver algumas questões pessoais, eu comecei a ver algumas feridas dentro de mim que parece que explodiram naquele período, parece que vieram à tona assim tão forte. E eu
fiquei 1 ano e meio em briga com Deus. Porque parecia que eu fazia tudo, que eu vivia tudo, que eu dava o meu melhor, que eu sabia o caminho para ir, porque não era algo novo, eu sabia como ir, eu tentava e fazia devocional, e fazia isso e aquilo, mas parecia que nada. E aí eu comecei a pensar o quê? Acho que se eu desistir de tudo, as coisas resolvem. E eu começava a botar desculpa, tipo, Deus, eu vou deixar o louvor, Deus, eu vou deixar os adolescentes, eu vou deixar tudo, porque eu acho que eu tenho que parar agora. Eu tenho que parar, para tudo, e para voltar para o Senhor, né? Para fazer aquilo. E eu começava a usar umas justificativas como se fosse que eu conseguisse enrolar Deus. Então eu pegava as boas justificativas e jogava, e Deus, o Senhor gosta do secreto, né? O Senhor gosta de estar em casa e da gente estar junto. Então, tipo, eu comecei, ao contrário do que muitas pessoas querem, por exemplo, as pessoas querem o palco, querem estar aparecendo, querem estar brilhando, fazendo e acontecendo. E minha reação foi totalmente ao contrário. Dizer, Deus, eu quero fugir do palco agora. Deixa eu fugir e por mais escondido que tiver onde eu quero estar. E justamente como até uma rota de escape, porque eu sabia, não, que se eu for para ali, não é possível que Deus não vai aparecer. Então, só que Deus sempre me dava um não. E aí foi quando começou a briga, porque eu queria muito, era algo que começou a mexer numa ferida minha, que eu achei que tinha cicatrizado. E eu, até essas semanas atrás, eu ouvindo algumas pregações da Viviane Martinello, e ela falando um pouco sobre feridas e tudo. E eu, na hora, Deus só ministrava meu coração. Tem feridas nas nossas vidas que a gente acha que sarou. Porque lá na minha adolescência, eu já tinha descoberto minha identidade em Cristo, e eu achava que eu já tinha me reconhecido como completo, que eu tinha minha identidade formada em Deus, que eu sabia quem Deus tinha me formado para ser, mas na verdade não tinha. Eu tinha feito uma crostra, quando a gente corta, né, que faz, no outro dia já faz aquela cicatrização superficial, né, aquela pasquinha, mas embaixo está tudo inflamado e a gente acha que já foi, já sarou, mas na verdade embaixo está inflamado. E eu tava assim, eu vivia achando que já estava tudo resolvido, que estava tudo muito bem. Mas quando Deus entrou nesse período de silêncio, parece que as casquinhas que eu estava achando que eram cicatrizes, parece que as casquinhas foram tudo largando. E as feridas inflamadas por baixo vieram tudo à tona. Só que vieram à tona no momento que eu não conseguia ouvir a Deus. Eu só conseguia ouvir o não de Deus, na verdade. Eu não conseguia ouvir nada mais do que o não de Deus. E era pior para mim, porque eu queria ouvir qualquer coisa menos o não. E eu conseguia ouvir o não de Deus claramente. Então foi um período de 1 ano e meio de briga, de Deus, não quero. E Deus sempre dizia, não, fica na tua e segue. E foi quando eu passei por esse período muito difícil. Tinha dias que eu subia no louvor na igreja, acho que o povo ficava assim, tá com muita unção, mas não era unção não, gente, era briga, porque eu acho que cada culto e cada louvor e cada coisa que eu rompia era uma facada. Eu digo que era literalmente uma facada no meu eu, porque eu dizia, Deus, eu não quero. E doía, gente, doía. Acho que foi uma das coisas mais dolorosas para mim. E tudo doía muito, mas no final das contas o temor a Deus é sempre maior. E eu acho que isso é um ponto muito forte. Quando a gente teme a Deus, por mais que as coisas não aconteçam da forma que a gente quer, ou que não seja como a gente planejaria viver, realmente o que a gente deseja, quando a gente teme a Deus, por mais que doa, a gente obedece. Então, foi 1 ano e meio que eu brigava com Deus, que eu fazia birra, que eu fazia escândalo e tudo, mas eu obedecia na marra, assim, sabe? Quando a criança ela vai ciscando, assim, mas obedece, então era eu. E passou todo esse período, chegou a quarentena, né? E eu parei de trabalhar e fiquei em casa, fiz Deus, agora a briga vai começar de verdade. Vamos resolver esse negócio aqui, porque eu não aguento mais. E aí eu comecei. E no meu quarto era uma briga, até que eu entendi que 1 ano e meio de silêncio de Deus na minha vida era justamente para tratar as feridas que eu achava que tinham cicatrizado, que já era resolvido, e não era. E no momento que eu virei para Deus, eu lembro que até hoje, no carpete do meu quarto, jogada, e foi o dia que eu sei que foi o dia que Deus me curou, foi o dia que Deus virou para mim e fez, olha para isso,
entendeu? O problema não sou eu, o problema não é a situação, o problema é tu. Então olha para isso. E foi naquele dia que eu reconheci tudo e consegui realmente me achar em Deus. E daquele dia em diante, Deus abriu a boca. E quando ele abriu a boca, eu todo dia virava com meu marido e dizia, não, Deus não abriu a boca nele, agora eu saio gritando. Acho que o tempo que ele ficou calado, ele saiu gritando. Porque tudo que era canto que eu ia, que Deus mandava uma palavra aqui, fulano falava comigo, eu ia no outro canto, assim, todo mundo. E assim, a minha vida toda, eu nunca fui de receber palavra profética, desses eventos grandes que o pastor para lá para falar algo para mim. Nunca, nunca. Sempre todas as palavras que eu recebi, todas as visões, sempre foi algo meio que direto de Deus. Deus sempre vinha a mim diretamente, meio que nunca usou de uma pessoa intermédia ou algo do tipo. Eu sempre recebia muito direto de Deus. Então, depois disso, pronto, começou a vir palavra de tudo que era canto. E realmente eu sentia que era só Deus dizendo, você entendeu o que eu falei, agora eu vou desenhar 3 vezes, 5 vezes, quantas vezes for, só para você não achar que você é louca mesmo, que não é coisa da sua cabeça. E aí Deus me levou ao ponto de que pessoas feridas, elas não rompem. E eu estava essa semana conversando com uma amiga minha no Brasil. Às vezes a gente não consegue conversar muito, mas quando a gente começa a juntar as peças do que Deus está fazendo e viver tudo, é muito profundo. E Deus me levou a isso. Pessoas feridas não rompem. E eu acho que um problema da minha geração é justamente isso. A gente é uma geração que quer tudo muito rápido, que as coisas se resolvam muito rápido, do nosso jeito, da forma que a gente quer e na hora que a gente quer. E nessa pregação que eu assistia, a pastora Viviane, ela falava, quando a gente não passa por processos, a gente não vive o novo. E é justamente isso. Pessoas feridas, elas não rompem por conta que elas não querem passar pelo processo. Então, essas pessoas ficam estagnadas a vida toda porque não quiseram passar pelo processo, não quer passar pela dor, né? Por exemplo, eu podia ter parado, passei 1 ano e meio de briga. Não é 2 dias, acho que foi até quase 2 anos, na verdade. 1 ano e meio, 2 anos de briga, de dor, de perrengue. Então, era muito mais fácil para mim eu ter feito a minha vontade, nem aí para o que Deus estava falando, o que Deus queria, porque seria cômodo para mim. E essa era a minha briga, porque eu não queria, eu estava sentindo a dor, estava sendo puxado para mim, porque é assim que é. Ontem Deus me trouxe à memória que as pérolas, né, elas são o produto da dor na ostra. A ostra, ela passa por meio que entra um infiltrado, né, um corpo estranho ali, seja uma areia ou qualquer coisa. E a ostra, ela começa a produzir várias coisas que geram a pérola, mas isso foi o produto de um momento de dor ali para a ostra, né? E assim também é com a gente. E é algo que me entristece o coração, porque eu sei que muitos jovens, muitos adolescentes estão estagnados nisso, porque não temem a Deus da forma que deveriam temer realmente. E outro porque é muito fácil você dizer sim para você e dizer não porque Deus quer. Porque na hora parece não fazer sentido. Na hora da dor, tu vira e faz, Deus, mas por que isso está doendo em mim? Porque o Senhor está querendo meu mal, não é porque o Senhor está querendo me ver sofrer, isso não faz sentido. Mas na verdade Deus está querendo impulsionar a gente, né? Porque quando uma pessoa tem identidade resolvida, e eu entendi isso, eu fiz depois de tudo isso, naquele momento que eu tive a minha cura emocional, realmente, tudo muda. Você não se importa mais para as pessoas, você não se importa mais para o que acontece, para o que deixa de acontecer, porque você simplesmente vive aquilo e o resto não importa mais, né? Antes eu tava com a neura de, mas fulano não gosta, mas eu tô fazendo errado, mas eu tô cantando bem, mas eu não tô errando muito, tô fazendo isso, aquilo. Depois, não importa, entendeu? Porque eu entendo minha identidade, então quando pessoas bem resolvidas, elas não precisam disso. E é algo que realmente eu sinto que, eu acho que mais na minha geração em torno de jovens, eu sinto que tem muitos jovens que estagnaram no meio do caminho por conta de que não querem passar e viver os processos de Deus.
E aí eu entro no ponto de que, foi até um pouco que minha mãe falou aí, ela sempre fala alguma coisa que eu vou falar, em qualquer canto, sempre fala alguma coisa. Fica ótimo. Aí é sobre viver o que Deus tá querendo e deixar as nossas vontades meio que de lado, né? Eu acho que é algo que sempre até não sei se me entristece um pouco, mas é algo que eu fico preocupada quando eu olho para os jovens ao meu redor, aqui ou no Brasil. Eu fico, meu Deus do céu. Eu até me sinto só, na verdade. É o momento que eu viro e faço, Deus, o que está acontecendo? Durante esse período, eu parei para pensar, como foi um período de crise, eu parava muito para pensar na minha vida, em tudo, e eu virava e dizia, sabe aquele momento que você para e começa a dizer, Deus, eu não estou entendendo o sentido da minha existência. Porque eu sempre fui uma pessoa, claro que antes de vir para o Brasil, eu fazia arquitetura, eu era da igreja, eu tinha vários compromissos na igreja, eu tinha uma vida corrida, porém, minha motivação de vida nunca foi, por exemplo, me formar e ter minha empresa e estudar e fazer isso e fazer aquilo. Nunca foi. E nesse período... não vou chorar, não. E nesse período Acho que vai sim. Chorar em tudo, pelo amor de Deus. E nesse período era algo difícil pra mim, que eu virava e via todo mundo no seu trabalho, e fazendo aquilo, e tipo... sonhando em ter sua família, sonhando em ter sua empresa e dinheiro, isso e aquilo. Eu virava e fazia, Deus, o que tá acontecendo comigo? Que eu tô nem aí pra nada disso. E minha mãe virava, não, vai estudar e vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu fazia, meu Deus do céu. Não. Sabe quando você não sente aquela vontade, assim, zero. Se no Brasil eu fazia, aqui parece que quando eu entrei nos Estados Unidos morreu, assim. Morreu tudo. E eu fazia, meu Deus, o que é isso? E aquilo começou a se tornar um fardo para mim, porque eu virava e via as pessoas vivendo as suas vidas, digamos, seculares, né? Todo mundo muito empenhado e faz, acontece e vai. E eu parava e virava, Deus, eu não tenho prazer nisso. Isso começou a me gerar crise, porque eu fazia, pronto, eu sou a louca daqui, né? Porque se todo mundo faz e eu que não vejo prazer nisso, errado deve ser eu, porque eu sou a minoria, todo mundo tá. Até meio que chegar não em discussão, mas até com o meu próprio marido, eu virava e dizia, cara, não é minha vontade, tipo, não é o que minha inspiração de vida, assim, não é minha motivação de vida, nunca foi. E é algo que eu viro pra minha geração e eu faço, cara, os jovens, os adolescentes, não que seja errado, não me entenda mal, não que seja errado, e justamente esse é o ponto, não é errado, mas as pessoas estão muito perdidas hoje, gastando a sua vida para ter um bom dinheiro, para ter as melhores coisas dentro de casa, para ter um bom emprego, para estudar, para fazer isso. E o reino de Deus, ele fica lá no último. E era isso que eu conversava com a minha amiga. Eu dizia, nossa, o povo pede tudo, tanta coisa, né? Que é o que vocês estavam falando aí, de não requerer só as mãos de Deus, mas querer Deus, né? E eu e minha amiga conversava, nossa, as pessoas pedem tanto Deus para se casar, pedem tanto a Deus para ter um emprego, pedem tanto... Quando acontece, tanta coisa para tirar, né? A primeira coisa que a pessoa tira é o culto. A primeira coisa que a pessoa tira são as coisas de Deus. Aí eu falo assim, nossa, que prioridade, né? E é algo que entristece muito o meu coração, porque eu viro, eu faço, Deus, eu não tenho prazer nessas coisas. E Deus sabe do meu coração, que eu realmente digo isso com... Eu até falei, Deus, eu não estudo. Claro que só se ele mudar minha mentalidade, mas eu já disse, Deus, eu não estudo mais nada, seja de faculdade, de curso, ou que seja, não estudo mais nada que não vai ser útil no teu reino. Porque eu não me movo pelo dinheiro que eu posso ganhar, eu não me movo pelo que eu posso conquistar nessa terra, eu me movo pelo reino. E é isso que me dá o prazer, é isso que me dá a sensação de virar e dizer, Deus, é por isso que eu tô viva, entendeu? É isso que me dá um senso de existir. Então, eu não vou me mover por algo que não me dá esse valor e esse senso de existência. E é como... Tem aquele versículo, né, que
eu gastarei a minha vida e me deixarei gastar, né? Pelo reino e por vocês. E eu acho que é assim que eu me vejo, que eu não Deus conhece. Eu não vejo assim um prazer em ser rica. Eu não vejo prazer em ser rica, eu não vejo prazer em ter um trabalho dos sonhos. Eu não vejo prazer em ter uma casa gigante. Ter tudo. Meu prazer está em realmente, acho que viver o que Deus tem, viver o que Deus está sentindo. E eu falava para essa minha amiga, eu falava, nossa, a minha oração nesse tempo, a minha oração todos os dias é: Deus, não me deixe perder o que o Senhor está fazendo. Não me deixa perder o que o Senhor está movendo, porque eu acho que eu ficaria louca virar para o lado e saber que Deus está movendo ali e eu não estou lá. Entendeu? Porque é isso que me move, sabe? É isso que a minha vida foi feita e eu tipo, não vejo outra coisa. Realmente eu não vejo. Então, de que adianta, tipo, eu gastar a minha vida, eu gastar a minha inteligência, eu gastar tudo, se não for em prol disso, se não for em prol do que eu acredito, se não for em prol do que me move, né? E principalmente, acho que, por exemplo, quando eu entro num momento de adoração, seja na igreja, seja em qualquer lugar, ou quando eu sou usada por Deus, ou quando Deus me dá uma palavra, ou quando eu consigo ver que eu sou bênção na vida de alguém, eu acho que é o momento de maior alegria na minha vida. Porque é até o que eu digo aos jovens: a gente sonha em casar, a gente sonha em ter filho, em se formar, isso é tudo, cara. Eu já pude conquistar várias coisas que normalmente todas as pessoas conquistam. Já pude casar, já pude conquistar meu carro, já pude conquistar minhas coisas, já pude entrar numa faculdade. Então eu sei um pouco do que é viver várias coisas. E nada disso dá nenhum prazer. Entendeu? Porque eu sei que meu prazer é quando eu chego na casa do meu pai e eu me rendo e eu me entrego por completo e eu posso sentir a presença dele, eu posso ser usada através dele. E é nesse momento que eu viro e digo: Deus, é aqui. Entendeu? É aqui, é pra isso que eu nasci, é pra isso que eu vivo, é pra isso que eu respiro, é pra isso que eu gasto minhas energias. Então, eu acho que a maior tristeza do meu coração é justamente olhar pro lado e ver que tem tanta gente por aí perdida, enrolada e gastando sua vida com outras coisas e esquecendo do reino, esquecendo do que Deus criou para ser, né? Porque na verdade Deus formou a gente por um propósito, mas tem muita gente que vive o propósito que a pessoa mesmo criou para si, né? Tem muita gente que cria seus próprios ideais e cria sua vida, né? Mas na verdade não é a vida que Deus criou para ser. Então, às vezes eu olho pro lado e faço: eu tô sozinha nisso, né? Eu tô sozinha nisso porque eu não tô vendo o povo, onde tá o povo. E eu olho e vejo: nossa, tá todo mundo tão perdido, pensando em si, em Deus me dá isso, me dá aquilo, me faz isso, faz aquilo. Mas na verdade não quer nada de Deus, não quer dar nada para Deus. E é uma urgência, né? É uma necessidade que a gente precisa ter de justamente isso, de querer saber o que Deus está fazendo, né? Vocês falaram sobre o que o pastor falou lá ontem das nuvens, e é justamente em Lucas fala, né? Quando vocês veem as nuvens começando a se formar no ocidente, logo dizem: vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento no sul, vocês sabem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês interpretam o céu tão bem, mas não sabem interpretar o tempo presente. E é isso que acontece com a igreja hoje em dia, né? As pessoas sabem ver as coisas tão nítida, mas é realmente o que está rolando por trás, as pessoas não conseguem ver. E aqui ele fala, né? Hipócritas, vocês conseguem ver tudo tão claro, mas não conseguem analisar e ver o que eu estou movendo, o que eu estou fazendo, né? E é isso que acontece, sabe? Eu conheço muita gente cristã, muita gente. Acho que meu meio, assim, eu não conheço muita gente secular, na verdade, muita gente que não conhece a Cristo, mas em meio a tantos cristãos, tantas pessoas que conhecem a Cristo, a Jesus,
na verdade, uma grande minoria consegue ver o que Deus está movendo. São realmente, como eu e o Marina que falava, são realmente focos, entendeu? E é isso que eu creio que Deus está querendo mudar. É que realmente as pessoas abram os olhos e os ouvidos. E isso não é algo repentino, né, que acontece. Eu acho que é algo que precisa ter uma dedicação no coração e realmente uma vontade. Porque as pessoas querem ir para os cultos aos domingos e voltar no segundo e viver a sua vida. E no domingo vai de novo e acham que é só isso, quando na verdade não é. Quando a gente precisa estar, assim, ligada 24/7, Deus o que é, Deus o que é, Deus o que é. Acho que eu fico andando igual louca, porque quando eu vejo as coisas muito calmas, eu faço, pronto, tem alguma coisa errada, porque Deus está fazendo alguma coisa que eu não estou vendo. Então isso já começa a me incomodar. Deus, não me deixe perder. E isso já fica, me gera um medo, porque eu já fico pensando, não, estou fora de alguma coisa que não deveria estar. E é realmente isso. Mas em relação ao evento, foi muito louco porque confirmou algumas coisas no meu coração que realmente era algo que eu já vinha vivendo. Só que em relação ao momento específico do que aconteceu ontem, né? Eu acho que foi um momento muito poderoso ali quando a gente fez pequenos grupos, né? De oração e tudo. E fizemos rodas e levantamos o clamor, né? E ali a gente fez uma oração, mas naquela hora o Espírito de Deus só me ministrava o vale de ossos secos. E Deus só naquele momento de oração e de intercessão, Deus só ministrava o meu espírito. Como essa parte aqui do versículo, né? Porque ele começa falando que ele viu o vale de ossos secos e tudo, e que ele profetizou e que os ossos começaram a se juntar, né? Mas acho que ontem ali, a parte que Deus ministrava ao meu coração era justamente aqui no versículo 9 que diz: Então o Senhor me disse, filho do homem, profetize ao Espírito e diga assim: Soberano Senhor, ó Espírito, venha dos 4 cantos da terra e sopre nesses corpos mortos, para que eles vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e os corpos ganharam vidas e se levantaram. Eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. E enquanto a gente orava ali, né, era um grande corpo de Cristo reunido, porque realmente ali no meio, né, tem gente de todo canto dos Estados Unidos, até do mundo. Mas ali é todo mundo tão família. Todo mundo, parece que todo mundo é amigo, todo mundo em casa. Parece que todo mundo da mesma igreja. É algo realmente sobrenatural. E acho que aquela unidade, ela trouxe muito a glória de Deus. Mas o Espírito, ele só bradava isso no meu coração. Sopra a vida, declara a vida, profetiza a vida sobre... Não os ossos separados aqui, entendeu? Mas acho que Deus me revelava como se fosse realmente o corpo morto, mas o corpo já estava unido, né? Porque aqui primeiro os ossos estavam separados, então eles se uniam e depois começou a juntar os músculos, a carne e tudo, e depois ele manda soprar o fôlego de vida, né? Então, para mim ontem soava como justamente isso, o corpo estava ali, os ossos estavam ali, mas não tinha vida. E Deus só falava, só bradava no meu coração sobre isso. Profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza o fôlego, né? E ali eu só conseguia orar isso, só conseguia declarar isso. Vida, 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 respira, vida. Porque eu acho que é o que acontece na nação americana hoje, né? Tem os corpos ali, né? Os corpos eu acho que pode se representar as pessoas. As pessoas vão para a igreja. Né? Tem muitos religiosos, digamos. Ontem ali no metrô a gente pôde ver de tudo que era de crença, doutrina, que seja, mas os corpos têm, porém não tem a vida, né? Que é o que realmente precisa, e é o que essa nação precisa, né? A vida é o fôlego, e o fogo é o Espírito, o fôlego de vida é o Espírito Santo, né? Então,
o Espírito bradava muito ao meu coração a respeito disso. Sopra a vida, declara o fôlego sobre essa nação, porque os corpos, eles estão ali. Eles não são ossos separados, perdidos. Os corpos têm, mas não têm a vida. Então, declara isso. E eu acho que foi um momento realmente que o Espírito Santo fluiu muito forte. E outra coisa foi a respeito da adoração, né? Eles estão passando por todas essas cidades. E eu tinha visto já a respeito do que ele tinha falado sobre Davi e o som de Davi, né? Que eles chamam Davidic Song, acho que é alguma coisa assim. Mas eu não estava bem entendendo até que lá na hora Deus me trouxe realmente a revelação. E, nossa, eu sou suspeita a falar, né? Sobre adoração. A pessoa mais suspeita a falar sobre adoração, na verdade. Mas é algo que eu também conversava com essa minha amiga e a gente meio que vive isso. É algo que pulsa o nosso coração, é algo que é meio que um fôlego para nós. É a adoração. E eu falava com ela, eu fiz, cara, eu entrei num vício e eu não sei se é bom. Porque virou um vício mesmo. Porque eu falava com ela, eu fiz, nossa, enquanto tantas pessoas começam a achar um escape nas drogas, na bebida e todas as coisas, eu achei um escape na adoração. E agora, assim, virou um problema, porque eu não consegui resolver mais nada se antes eu não adoro. Por exemplo, se uma situação tá muito fácil, complicada, não sei. Só sei que eu só consigo me resolver se eu parar, adorar o eixo, aí eu sigo. E é realmente como deveria ser, né? Virou um escape pra mim, só que virou um escape real, de tipo, eu não me resolvo se eu não parar pra fazer aquilo. Parece que minha vida fica ali, eu fico remoendo e não anda. Então eu tenho que parar tudo. Quer dizer, às vezes tá no trabalho, tá correndo pra um lado, tá fazendo outro. Mas tem que parar e só adorar e lembrar de quem Deus é e declarar isso e viver essa vida constante de adoração. É algo que realmente, quando a gente entende o poder da adoração, a nossa vida jamais ela é a mesma. E é algo que eles falavam muito e só confirmava no meu coração que a adoração é uma chave do avivamento. A adoração é uma chave do que Deus está fazendo. E uma chave poderosa, que se a gente tivesse, assim, um pouco da noção do quanto a adoração consegue mover no nível espiritual, na atmosfera espiritual, nossa, a gente ia viver cantando 24 horas por dia e declarando quem Deus é e declarando a bondade de Deus. Porque eu descobri também que a adoração, ela é um caminho para a fé, né? A adoração, a gente começa a declarar quem Deus é. A adoração, a gente começa a declarar sobre uma situação, sobre uma circunstância, sobre algo, quando a gente ainda não vê. E quando às vezes a gente na verdade, nem a gente mesmo acredita. E por isso que eu digo que é um caminho para a fé. Porque muitas vezes a situação aperta e a gente não tem aquela fé da maneira que a gente deveria. Justamente eu digo que é aí que entra a adoração, porque quantas vezes eu estava arrasada ou sem acreditar em algo, ou realmente com a fé abalada, e no momento que eu começo a colocar um louvor e declarar quem Deus é, quem Deus é, quem Deus é, a minha fé ela vai erguendo, vai erguendo, vai erguendo, vai erguendo. E daqui a 5 minutos, nada mais me para, entendeu? Porque é uma frase que Deus falou muito ao meu coração essa semana. Eu não preciso da adoração. Eu não preciso que vocês me adorem, né? A gente sabe que Deus teria anjos, querubins, serafins, 24 horas lá, dizendo santo, 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 santo. Então ele não precisa da gente, né? Porque ele precisaria de uma adoração de pessoas falhas, pecadoras, se ele tem a adoração perfeita lá. Só que, na verdade, Deus quer que nós adoremos, porque a adoração faz mais bem para nós, entendeu? Não é porque Deus precisa, porque é a gente que precisa adorar. Porque quando a gente adora, as coisas mudam em nós, as coisas mudam ao nosso redor, as coisas mudam na nossa vida. Quando a gente adora, a gente consegue ver a gente
olha para Deus, mas as coisas resolvem aqui, é como se ele fosse um espelho. Então, quando a gente adora, as coisas acontecem para nós. Então, Deus sabe disso. Então, ele quer que a gente adore, não é porque ele precisa, é porque ele sabe o benefício que a adoração tem para cada um de nós. Então, é justamente isso, que é algo poderoso, assim. Quem pode estudar um pouco mais sobre adoração, sabe o poder de cada ponto, né? A adoração tem vários pontos específicos que tu pode usar como arma de guerra, como intercessão, como vários pontos realmente. Acho que depende da pessoa se posicionar, né? Normalmente quando eu tô nesse momento de louvor e adoração, eu realmente procuro sentir o que Deus está. Se precisa que eu me posicione em relação ao ambiente ou em relação ao que eu estou sentindo, então ali no meu momento eu começo a me posicionar como uma arma de guerra, eu começo a declarar isso. Ou se eu preciso que é algo que precisa ser tratado em mim, que é algo que precisa ser tratado na igreja, precisa ser falado para a igreja. Então, a adoração é uma chave que Deus está levantando. E eu acho que cabe à igreja de Cristo e ao corpo de Cristo realmente agarrar essa chave, porque as portas do inferno não prevalecem, né? Quando o corpo de Cristo está adorando, quando o corpo de Cristo está unido em uma só voz, declarando quem Deus é, o inferno ele não pode resistir. O inferno não tem como continuar no mesmo ambiente de oração. Eles não conseguem. Então, é realmente algo poderoso. Eu tô falando muito, só sozinho. Mas tô na guia e eu falo. Eu, na verdade, eu tô bem feliz de ver isso aqui agora, mãe e filha aqui. Para quem já nos assiste, nos conhece, sabe o quanto a Dani, ela é uma inspiração para nós e como ela é uma mulher de Deus, as pessoas já conhecem isso. E agora ver a filha fazendo a mesma coisa, o mesmo caminho, é muito lindo, cara. É muito lindo mesmo. Ver a próxima geração, né, no caso, a descendência da Dani, tão alinhadinha com Deus, com o coração tão no lugar certo. A gente sabe que é uma construção que tu teve que escolher, porque por mais que a gente possa ensinar os nossos filhos, eles vão fazer as suas próprias escolhas, mas tem muito reflexo dos pais, muito. Tu poderia odiar o Deus da tua mãe, e tu ama o Deus da tua mãe. Que é o que acontece muito, né? Exatamente. Então, assim, eu estou muito feliz de ver isso aqui. E para as pessoas que nos assistem, eu creio que é muito mais do que a gente ouvir o coração da próxima geração. É um ensinamento sobre nós ensinarmos a nossa descendência também. E cravar no coração da próxima geração e da nossa descendência aquilo que Deus é, de fato, né? Tamires, ela nasceu num lar cristão justamente porque a mãe era cristã e assim deu a sequência. Lógico que dentro de tudo isso ela compartilhou um pouco aqui conosco, ela teve que resolver os seus próprios conflitos, porque isso realmente é pessoal. Dani não poderia fazer isso por ela. E isso chama-se relacionamento com Deus, intimidade, identidade, tudo isso que tu pincelou aqui pra gente. Mas meu coração se alegra de verdade, se enche de alegria real de ver esse derramar, né, que veio de Deus para Dani e tá indo para a descendência. Eu creio que vai ser da mesma forma com os teus filhos, Tamires. E eu tô muito feliz de ver tudo isso, gente. É muito gratificante a Deus de ver a geração. A Dani é uma geração acima da minha. Nós temos 3 gerações aqui, tá? A Dani é até mais velha, tá, amiga? A Dani é renovada de glória em glória. É verdade. A carne está se deteriorando, mas o espírito está sendo renovado. Vai usar o Paulo, né? Tu vai usar a fala do Paulo aí, né? Mas enquanto tu falava, Tamires, me veio um versículo de Atos 17, 28, que diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É isso que enche o meu coração. Neles nos movemos, nele vivemos e existimos. É tudo nele, dele, para ele, é tudo nele.
E quem dera, e eu creio, no nome de Jesus, que haja um despertar na tua geração, porque se nós não formos geracionais, a geração que vem depois de ti não vai entender isso. Então, a minha geração precisa viver, para a tua geração viver, para a próxima geração que vir, conhecer esse Deus. Passando de geração em geração. Deus é geracional, Deus é intencional. E as pessoas precisam de referência, elas precisam olhar para nós e dizer, eu quero. Esse Deus aí é o Deus que eu quero. Porque tu falava aqui de que pessoas criaram próprios ideais, mas tem gente que criou o próprio Deus, sabia? Um Deus para si. Tem gente que criou uma religião para si. É aquilo que eu quero viver. Então eu amo a Deus, mas esse Deus não é o Deus que está na Bíblia, não. É um Deus que ela criou para si mesmo, para o próprio benefício. Mas diz que ama a Deus. Então é onde tudo se torna distorcido. Mas eu creio que a adoração, como tu acabou de falar, ela coloca todas as coisas no seu devido lugar. Inclusive revelando quem é o verdadeiro Deus. Então, de ver essa manhã foi muito boa, gente, muito boa mesmo, porque a gente ouviu a mãe falando, depois a filha falando, as duas falam pra caramba, então... Verdade, tem que ser um programa só pra gente, né? Ô, Marina, mas foi muito especial, de verdade. Eu creio que muita coisa ficou marcada no coração de todos que estão nos assistindo, porque ficou no meu também. Eu creio então que as pessoas também foram tocadas. E é glorioso, gente, ouvir as pessoas, elas realmente se entendendo, se conhecendo. Uma coisa que eu falava antes de tu entrar, e tu repetiu com outras palavras, é que quando nós deixamos as nossas para buscar a face do Senhor, não é que a gente não vai resolver os conflitos, é porque tu acabou de dizer, quando eu adoro Ele, as coisas dentro, elas se organizam. E Deus, Ele fez isso porque sabe o benefício que é para nós mesmos. Então, eu creio nisso, eu creio num povo que não se apega em questões terrenas, questões pessoais, mas que adoram um Deus que organiza todas as coisas e coloca tudo no lugar. Então, eu creio que é isso que Deus quer fazer com a gente. Quanto mais eu conheço dele, mais eu entendo de mim. Então, é sensacional. Quer falar alguma coisa, Dani? O que eu quero falar é que eu tô aqui pensando, onde é que eu ensinei isso para essa menina, gente? Mas é aí que tá a técnica de Deus. Eu nunca parei para ensinar nem a ela, nem nenhuma das meninas as questões, assim. Tu tá entendendo? Eu só vivi o evangelho. E às vezes a gente tá querendo consertar o mundo, impondo nossos achismos, nossas palavras, nossos ideais, nossas ideias. E na verdade a gente não precisa fazer nada disso. Isso é o DNA de Deus. A gente só precisa vivê-lo, né? Eu lembro que quando eu estava no louvor, quando eu tive Tamires, bem dizer, até o último tempo, Tamires não, Manu e Débora, né? No louvor, e eu ficava lá com aquela barrigona, não só no louvor, fazendo todas as coisas. E essas meninas sempre tiveram, Tamires principalmente, que foi mais tempo, né? Sempre esteve envolvido em tudo. Em tudo. E a bispa sempre dizia para mim, essas meninas estão fazendo um curso teológico de carreira, hein? Porque se era no fogo, ela estava lá. Se era expulsando os demônios, ela estava lá. Se era nos velórios, ela estava... Tudo, se era nas viagens, dormindo no chão, no lençol, nas goteiras dos colégios, elas estavam lá. Então ali elas aprenderam a amar o Senhor. Isso não é mérito meu foi um ensino que eu dei, não foi. Eu nem estava com essa preocupação, eu só estava de desfrutar dele, viver com ele e para ele. E isso acontece, né? É uma sequência que vai acontecendo de geração em geração. Mas tudo parte do princípio de a gente ser povo dele e ele o nosso Deus. Então, se a gente é o povo dele e ele é o nosso Deus, aí ele vai ser o Deus da nossa geração, é uma promessa dele.
Mil gerações será... Não, 1000 gerações será alcançada pela nossa fidelidade e obediência ao Senhor. Amém. Então, obrigada, meu bem. Que Deus ele cumpra todos os propósitos. Mas se quiser estudar, pode. A mãe. Mas eu nem sou um bom exemplo para dizer isso, que eu estudei tanto e abandonei tudo que estudei, né? Mas ela não disse que ela não vai estudar, ela disse que só vai fazer se for para a glória dele e para o reino dele. Verdade. A motivação está correta, porque John Piper disse: só uma vida eu tenho, e logo ela passará, e só aquilo que eu fiz por Cristo permanecerá. E isso é uma realidade. Nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos ser muitas coisas, mas a realidade é que tudo vai passar, e só aquilo que nós fizermos para a eternidade é que vai permanecer. Então, que a nossa vida possa ser para Ele em tudo. Investimento é um investimento para a eternidade. Um lugar que vai se perder tudo, ou que até na frente vai acontecer, por exemplo, como aconteceu, né? Tu vai se formar, tem um trabalho, meu marido deixou metade da faculdade, minha mãe deixou uma faculdade formada, e tudo isso ficou para trás, né? Então, eu acho que é justamente investir em algo que vai ser útil para a eternidade, vai ser útil para que o reino de Deus seja propagado e investir no lugar certo, né? Eu acho que, para mim, tudo volta em torno disso. Amém. E ainda falando sobre o que Deus está fazendo, gente, o que foi aquilo no metrô? Que unidade! Jonas, pelo amor de Deus! Do metrô pra gente falar. Bota aí, por favor. Ó o som. Cadê o som? Não tá vendo, não tá saindo o som, Jonas. Era bom com o som. Esses meninos que estão do outro lado da plataforma, eles começaram a cantar e não teve outra. Gente, isso aí depois de horas em pé, adorando ao Senhor. O povo de Deus, sedento e faminto, não cansa, não para. Que pena que não tá saindo som. Com licença, meninas, não tem som os vídeos. Sim. Acho que alguma coisa foi errada quando eu passei, então. Mas, gente, era todo mundo cantando Waymaker, Caminho no Deserto. E foi lindo, muito foi legal. uma graça de Deus. E depois continuaram cantando outra música lá que eu não sabia. A gente Mas, botou a assim, máscara para disfarçar. Aí. E aí foi todo mundo, eles estavam indo pegar o metrô já, então todo mundo já ficou tipo dando tchau, aquele negócio bem família, parece que todo mundo virou amigo ali na hora, porque realmente era um som pouco, então todo mundo já tava tchau e tal. Realmente foi uma unidade, né? Parecia que todo mundo era um só ali. Engraçado, quando falou alguma coisa? Não entenderam nada. Quando o Espírito ele vem, ele faz essa harmonia, essa sintonia ali. É verdade. E foi um ponto bem aí também, né? Olha o céu como estava fechadão.
Pois é, gente, está só começando. Eu sei que a adoração ela vai mover muitas realidades aqui nesse país, muitas realidades espirituais. Esses ajuntamentos solenes que já vão agora para mais de 45 cidades. Olha só. Oh, meu Deus. Tá só começando, tá só começando. A gente começa a reviver tudo de novo, né? Eu já tô aqui, ó. Aleluia. É Não muito vai parar, maravilhoso, gente. Está Não. só começando e cada vez está mais crescente, né, em todas as cidades. Aí é nós indo no metrô, olha aí, a família Buscapé foi toda. Nosso Ali é com o amigo Josh, né? E esse evento, sim, também podemos falar um pouco da organização, distribuir essas plaquinhas, distribuíram Bíblia, distribuíram as pulseirinhas, né? Eu tô com a pulseirinha aqui também. Água, muitos banheiros. Ceia. Ceia, né? Tinha ceia, tinha Bíblia, muitos banheiros, tinha muito álcool em gel para limpar as mãos. Foi realmente muito, muito, muito organizado. Eles colocaram placas sobre as gramas para não estragar a grama. Gente, foi assim, ó, um evento cristão. Assim, para realmente dar bom testemunho em tudo que foi feito. E tudo muito bem organizado, zelando pelo bem-estar de todos que estavam ali. E Eu teve fiquei... as banheiras, né? As banheiras de batismo. Banheira de batismo, teve batismo também. Eu vi um batismo, eu vi uma cena muito, muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu e o Fê, a gente ficou comentando sobre isso. Teve batismo de surdo e mudo. E foi muito legal. Às vezes a gente pensa, ai, o que tem? Surdo e mudo também é gente. Mas eu quero falar sobre a organização disso. Tinha uma equipe de surdos e mudos para falar na linguagem de sinais com essas pessoas que queriam se batizar, gente. Eu fiquei realmente muito emocionada com isso. Meu coração queimou muito quando eu vi isso. Porque uma menina, ela decidiu se batizar e tinha toda uma equipe dando suporte, uma equipe que falava em linguagem de sinais. Eu achei isso tão sensacional. Então nós estávamos na tenda de Davi por um tempo, e aí, de repente, eles falando em linguagem de sinais, e o cara faz sim com a cabeça, e eles todos se levantam para orar, e o cara orou por ele em sinais. Eu achei aquilo assim, eu falei, Deus, obrigada, Senhor. Porque tu tá se movendo independente. Para ti não existe dificuldade, para ti não existe barreira. Tu faz qualquer coisa para alcançar o coração daqueles que tu ama. Então foi muito sensacional. E a gente viu o batismo de uma dessas meninas que ela era surda e muda. E foi lindo mesmo. A outra coisa que eu quero falar também, que a gente viu aí nesse vídeo, é que eles estão passando por uma ponte, e eles compartilharam conosco que era a ponte da morte, que ali muitos suicídios aconteciam, então eles decidiram ir adorar nessa ponte. Vocês lembram disso que eles compartilharam com a gente? E quando chegou lá, eles conversaram com um policial, e o policial disse, né, que ele era o cara que estava ali contendo esses, aí ó, ele era esse policial que estava ali contendo que muitas pessoas, elas se suicidavam ali, ele estava ali, eles oraram por esse policial. Então, gente, tem acontecido algo muito grande. Algo que eu e a Dani conversávamos, que a gente também quer falar, é que onde se levantou, teve vários focos de avivamento, e o avivamento é um despertar.
O avivamento é isso. Em cada lugar que acontece o avivamento, Deus quer despertar o seu povo. E os templos e as igrejas é o quê? É a constância, né? Onde o povo ele vai para o templo para continuar a edificação, para dar continuidade na edificação. E aí a gente estava compartilhando sábado, conversando, que na verdade tem vários focos de avivamento que aconteceram aqui nas escolas, faculdades. A Dani estava compartilhando sobre um dos empresários. Teve o da Rua Azusa, que foi muito sensacional, que foi um pastor, que ele foi rejeitado na sua igreja, que ele foi pregar, ninguém gostou dele, e aí virou aquela coisa incrível da parte de Deus, que foi da Rua Azusa, que eles começaram a se reunir nas casas. Então, assim, na verdade, quando alguém se levanta e a motivação certa em Deus, buscando a face dele, não querendo engrandecer o seu próprio nome, mas trazer a realidade do céu para a terra, ele vem e ele faz isso que está acontecendo aí. Esse movimento let us worship, let us worship, tá certo, Tamires? Let us worship. Let us worship. Prova disso, de algo que está despertando o povo na terra, né, nos Estados Unidos da América, e nós queremos fazer um convite especial para você, que é um desses foguinhos que a Tamires acabou de falar. Se o teu coração está incendiado, meu irmão, What's up, everybody? We are here on stage, getting ready for sound check. The rain just stopped. We ain't worried about rain, first of all. But we're here with the band. 4 hours straight. I'm not even joking. 4 hours of glory. They're going to go for it. Don't miss it. Subscribe on YouTube. Join us in person. We'll see you at 4. É maravilhoso. Então, não pense que você está sozinho. Esse é o Sean. Deus, ele está levantando ele que está à frente desse Let Us Worship. Então, ore por esse homem, pela família dele. A família dele está envolvida, viajando com ele. Ele tem 4 filhos. Pequenos, né, ainda. E tá todo mundo, eu digo, eita, caravana. Da família Buscapé, igual a minha. Então, orem por ele. Eu acredito que na página dele tem como você ser um ofertante, né, dessa obra, desse trabalho. E vamos estar cobrindo essa família em oração, porque com certeza é uma grande batalha espiritual, né? A gente sabe que em Cristo a gente é mais do que vencedor, mas a gente sabe que as trevas não estão satisfeitas com a perda, né? Com as portas dele sendo arrebentadas, porque é isso que está acontecendo. A igreja está arrebentando as portas do inferno. Então estejam em oração por ele e siga a página dele, que você vai ficar por dentro de todas as informações e o que está acontecendo, né, nesse movimento. É verdade. E você que deseja fazer parte de tudo isso que está acontecendo, né, nós queremos te convidar, junte-se a nós. Se quiser mais informações, manda mensagem no direct do Instagram do 341. Tem muita coisa acontecendo, o céu está se movendo e aqueles que estão ouvindo estão se movendo com ele aqui na terra. Então entre em contato conosco, porque muita coisa está acontecendo, né, Dani? Isso, é verdade. Se você também, a gente tem aí, continuamos também com o nosso projeto da Lojinha Solidária. Se você também quer fazer doações com esse programa para os nossos projetos, também você pode entrar nas nossas páginas e ver como. Hoje também a Marcele não está aqui, mas a semana que vem creio que ela vai poder estar. Então a gente segue, né, por aqui, Marina. Já passamos Estouramos nosso horário, né? É verdade. Mas, Tamires, obrigada por ter compartilhado teu coração conosco. Foi muito abençoador. Que Deus te abençoe, que tu possa incendiar o coração de muita gente por aí, por onde tu passar, e que a tua geração possa
realmente deixar um legado para a próxima geração, para que todo o propósito de Deus se cumpra nessa terra através de vocês, de nós e daqueles que hão de vir, né? Esse é o que queima no nosso coração, é que a vontade de Deus se cumpra sobre a terra. Amém? Deus te abençoe. Estamos juntos, vamos continuar adorando o Senhor por essa nação. Amém. Então ficamos por aqui, né? É verdade. Uma boa semana para você, né? Que o Senhor incendeie seu coração essa semana, que você possa pegar fogo mesmo na presença dele e desfrutar de tudo que ele tem para o seu povo. Amém. A Tamires quer falar algo. Não, eu queria só deixar um versículo, justamente para minha interação e para os jovens que estiverem assistindo aí, que fala assim: ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço, mas seja um exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não deixem de usar o dom que Deus lhe deu por meio dos profetas e dos líderes que colocaram as mãos sobre sua cabeça. Ponham essas coisas em ação e dediquem-se inteiramente a elas, de tal maneira de que todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. Então, que realmente fique essa palavra aí, que ninguém faça pouco caso de você porque você é jovem, que talvez pareça imaturo ou talvez não conheça tanto, mas realmente seja modelo para eles, né? Em pureza, em amor e na fé em Cristo Jesus. Amém. Minha filha. Deixa ela, vai fazer outro programa ainda, Marina. Então, é isso. É isso, então, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe seu coração e até segunda-feira que vem. Até segunda. Fique com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.